Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula do nosso PSC. Eu estou passando aqui para deixar uma aula sobre tema quente, então um tema que está aí bastante discussão, o pessoal falando bastante no WhatsApp, da publicação muito recente da resolução do CFM a 2376, então que fala sobre o registro dos PCMSOs nos conselhos. Então, bastante gente falando, bastante gente comentando, e por isso eu vou passar com você aqui a resolução inteira, a gente vai fazer alguns comentários e eu quero fazer algumas reflexões com vocês, o que isso pode implicar na sua prática, no seu dia a dia na medicina do trabalho. A resolução, então, 2376, ela foi publicada, olha só, no dia 29 de janeiro, resultado de uma sessão plenária feita em janeiro no Conselho Federal. Então, essa publicação pegou bastante gente de surpresa. Apesar desse assunto já ser um assunto que estava em discussão, as pessoas falavam, comentavam, até por causa do exemplo do Rio de Janeiro, que já há algum tempo exige esse tipo de registro de PCMSO no próprio conselho, lá daquele estado do Rio, as pessoas falavam que talvez existisse a necessidade de fazer isso para o Brasil todo, mas essa discussão ficava muito nos corredores, ficava muito no que se fala informalmente, e a maioria das pessoas não estava sabendo que esse seria um assunto de plenária e que estava já em discussão avançada no Conselho Federal. Então, pegou todo mundo meio de surpresa, as pessoas estão com muitas dúvidas a respeito sobretudo da operacionalização dessa resolução, como que vai ser no dia a dia, e é isso que eu quero comentar com vocês aqui. Então, essa publicação diz o seguinte, a norma fala que os serviços médicos ambulatoriais de atendimento ao trabalhador e os médicos do trabalho responsáveis pelo PCMSO são obrigados a ter registro no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina da jurisdição em que atuem. Então, vamos lá, a norma vai, primeiro, a resolução, ela sempre faz aí os seus considerandos, ela vai justificando o porquê que ela existe. Então, ele fala primeiro das atribuições do Conselho Federal de Medicina, as leis que apoiam o Conselho, e aí vem aqui, considerando estabelecido no artigo 1º, etc., da Constituição do Brasil, capítulo 5, a segurança e a medicina do trabalho, que fala sobre isso, sobre a segurança e medicina do trabalho, bem como as normas do Código de Ética Médica. Então, apesar, claro, de ser o primeiro considerando dessa resolução, essa resolução, claro que não altera uma lei maior. Ela não vai trazer repercussões tão pouco para a Constituição, a gente sabe o quanto que isso é complicado, as emendas constitucionais ou modificação da Constituição é um processo bem diferente, complexo e envolve outros entes, não um conselho de classe. Mas ele cita que existe isso na Constituição Federal da questão dos direitos, da segurança e da medicina do trabalho. E ele traz aqui também a questão do Código de Ética Médica. A gente não sabe exatamente qual é a implicação direta nessa nova resolução. A gente acredita que isso não traz obrigações novas em relação à conduta ética do médico. Está citado aqui, mas essa resolução ela não acrescenta nada em nenhuma dessas duas outras normas, nem no Código de Ética Médica, tampouco na Constituição Federal. Ele vem o segundo considerando, o artigo 196 da Constituição dispõe sobre que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e os serviços para a saúde, a promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação da saúde. Esse é o artigo que a gente falou bastante, Se você ainda não assistiu, vai lá no módulo 2 de administração de plano médico, e quando a gente fala das normas, as bases para entender a saúde suplementar, a gente faz algumas considerações sobre esse artigo. Agora, esse segundo considerando também é apenas para
lembrar que a saúde é um direito dos cidadãos e deve ser fornecido, deve ser viabilizado pelos entes responsáveis, né? O Conselho, claro, se coloca nessa posição, né, de ser um dos atores nas políticas de saúde, né? Mas é claro que o papel do Conselho é limitado às questões relativas à nossa classe, né? A classe médica. O terceiro, considerando, né, do que dispõe a Lei 6839 de 1980, no seu artigo 1º, que disciplina o registro de empresas e a notação de profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórias nas entidades competentes para fiscalização do exercício das diversas profissões. Eu fui dar uma espiada nessa lei, eu não conhecia, é uma lei assinada pelo então presidente João Figueiredo, ainda a gente estava sob o regime militar, e ela é uma lei que é um artigo só, né? Quer dizer, uma lei bem curtinha lá, tem 3 linhas, e ela é vigente, ela não foi revogada, então existe uma previsão legal, e aqui sim a gente está falando, né, de leis, né, de lei ordinária, e essa lei está em vigor e diz que os conselhos, né, quer dizer, as entidades de classe, elas têm a obrigação legal de fazer essas anotações de pessoas e de empresas. Então, é uma fundamentação que justifica bastante do que é o teor dessa resolução aqui. Então, é interessante que a gente entenda que tem uma disposição legal a respeito, né? Está baseado, está amparado. Considerando os dispostos, né, nas convenções 155 e 161 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Então, Convenção 155 e 161, elas falam sobre a obrigação de se preservar a saúde dos trabalhadores e sobre os serviços médicos que prestam assistência, que prestam a atenção à saúde dos trabalhadores. O Brasil é signatário das convenções da OIT, então também é um amparo, né? Não é também, claro, não é isso que justifica ou baseia essa resolução do Conselho, mas está dentro desse contexto de que as convenções da OIT têm força de lei no Brasil e nós devemos seguir, e está amparado nesses 2 dispositivos também. Considerando as deliberações da Organização Mundial da Saúde, OMS, que versam sobre segurança e saúde dos trabalhadores, uma menção assim bastante genérica, né? A gente não sabe exatamente o que o Conselho se refere quando fala sobre deliberações da OMS, né? Bastante genérico, não acho que acrescenta muita coisa aqui na resolução, mas foi colocado como uma justificativa entre os considerandos. Considerando o trabalho como fator adjuvante no tratamento de determinadas doenças e que o médico do trabalho é o especialista que detém o conhecimento técnico e científico para promover os ajustes no contexto do trabalho. Então, a frase se aplica, né? Quer dizer, e o interessante é o enfoque, né, do trabalho como um promotor de saúde, né? O trabalho como uma maneira, né, um dos pilares da saúde, esse é um conceito correto, e o papel do médico do trabalho, que é o que detém o conhecimento técnico e científico, né? Quando a gente fala do conhecimento científico, é a nossa formação como médicos do trabalho, que a gente sabe de medicina do trabalho, de medicina em primeiro lugar, mas também da medicina do trabalho, e o conhecimento técnico, né? Além das habilidades, das competências específicas da nossa especialidade, aqui está inserido também o conhecimento do estudo do trabalho, né? O conhecimento dos postos de trabalho, dos riscos e tudo isso que a gente se empenha tanto para poder promover a saúde dos trabalhadores. Considerando que o trabalho é um meio de prover subsistência e dignidade humana, não devendo gerar mal-estar, doença e morte, né? Bem relacionado com a ideia do considerando atual, e isso também nos faz lembrar aí do nosso papel. O trabalho é um dos pilares da vida, né? E a gente precisa proteger e preservar a saúde dos trabalhadores. Considerando o que é disposto na NR7, com redação dada pela portaria tal de março de 2020, então mencionam a NR7, que é quem prevê o
programa, né, o PCMSO, então está aqui colocado, considerando o disposto na resolução 2323 do próprio CFM, essa resolução que a gente menciona tanto aqui, né, no curso e em outros fóruns. A resolução 2323, e aí eu vou abrir ela aqui para vocês, eu já deixei ela separadinha aqui, ó, resolução 2323 de 2022, e ele fala sobre o artigo 5º, que diz o seguinte, cadê? Artigo 5º, está aqui. Os médicos do trabalho, como tais reconhecidos por lei, especialmente investidos na função de médico responsável do PCMSO, estarão obrigados a fazerem-se presentes com regularidade que for necessária nas empresas e suas filiais, para coordenarem o referido programa, estando devidamente inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina nos estados em que estiverem atuando. Então aqui é um ponto bastante importante, né, e nos faz lembrar que aí, de novo, né, a gente pensa muito fortemente que essa resolução 2376, ela visa, de certa forma, coibir certos abusos em que médicos ditos coordenadores ou responsáveis por programa de saúde, por PCMSO, simplesmente não conhecem o posto de trabalho, nunca visitaram o posto de trabalho, não estão presentes no dia a dia da saúde desses empregados, desses trabalhadores. Sabemos, infelizmente, da prática de mercado, da má prática de mercado, de venda de PCMSO, de certa forma, né, de programas que são feitos a priori, que às vezes não são feitos nem mesmo pelo médico do trabalho, mas que ele empresta a sua assinatura ou empresta a sua chancela legal, dizendo ser o responsável por aquele programa ou por aqueles programas. Normalmente isso é feito em escala industrial, né? Então o sujeito é coordenador aí de dezenas, centenas de programas de saúde, sem sequer conhecer as condições de trabalho, sem estar presente, sem de fato proteger a saúde dos trabalhadores, né? O programa que não é um programa propriamente dito, mas é apenas um documento, né? Um papel que é apresentado às autoridades, enfim, que não cumpre o seu papel de programa, né? De planejamento, de gestão e tudo mais. E esse artigo 5º da 2323, ele lembra que, primeiro, os médicos devem se fazer presentes, né? Então, nesse sentido, a gente está falando de estar ali no dia a dia, não existe uma frequência estabelecida com que o médico deva estar ali, nesse sentido aqui de coordenar o programa. Em relação à exigência do SESMIT, aí é uma outra coisa. Quando a gente está falando da obrigação legal de um médico por período parcial, ou seja, 15 horas por semana, compondo o SESMIT de uma determinada empresa, aí sim ele deve estar presente às 15 horas no posto de trabalho, nos locais de trabalho, no local onde o trabalho se desenvolve. Agora, coordenar o PCMSO, e aí essa é muito a lógica das assessorias de saúde e segurança do trabalho, isso implica muitas vezes na questão do sujeito ser, o médico do trabalho ser coordenador de de muitos programas sem conhecer, sem estar presente. E uma outra coisa é a questão de coordenar, né, entre aspas, programas de estado, de outros estados em que esse médico muitas vezes nunca nem colocou o pé, né? Ele pegou lá o PGR, pegou um documento lá de avaliação ambiental, traduziu isso para um PCMSO, entre aspas, e ele não é um médico inscrito no conselho daquele estado. Isso é errado, né? Isso aqui em relação à resolução 2323 é passível de penalidades, e esse é exercício da medicina de forma irregular, sem registro num outro estado. Existem exceções, durante um período curto você pode exercer, desde que você comunique ao conselho daquele outro estado, mas você tem um prazo, você tem um período, salvo engano, de 60 dias para regularizar a sua situação e de ter o registro ativo ali para poder também
coordenar o programa. Coordenar o programa é um ato médico, não vamos nos esquecer disso. Ele é um ato médico como qualquer outro. Às vezes a gente acha que ato médico é só estar ali diante do paciente, fazendo diagnóstico, tratamento, prescrevendo. Não é isso. Programa de saúde é ato médico, sim, e se você vai exercer isso num outro estado, você precisa estar registrado naquele outro estado. E aí a gente volta aqui para 2376, que é o objetivo aqui dessa nossa aula. O antepenúltimo, considerando aqui, diz que o diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os conselhos regionais de medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento e do estabelecimento assistencial que represente, consoante com as leis tal e tal, né, com a lei, né, com o decreto-lei aqui de 1932 e com a resolução do CFM de 2016. Aqui vale, né, a lembrança para a gente que essa resolução não é ela que está criando a figura do responsável técnico por um ambulatório junto ao Conselho de Medicina. Isso já existe há bastante tempo, né? Isso já é uma prática. Se você tem um ambulatório dentro de uma empresa, um ambulatório patronal, você provavelmente já tem esse registro junto ao Conselho, mas ele lembra para a gente que o diretor técnico ele é responsável não só por essa responsabilidade técnica junto ao Conselho, mas também junto a autoridades sanitárias. Então é prática, né? E eu imagino que se você é responsável técnico de um ambulatório, você também é responsável técnico perante a vigilância sanitária, com todas aquelas exigências em relação à RDC 50, né, das instalações, de como que elas são, de como que elas devem ser, da fiscalização que normalmente é feita a cada um ano, em que a autoridade sanitária vai lá verificar as condições, e isso, claro, varia de cidade para cidade, de estado para estado, mas a gente é responsável também pela questão sanitária. Para o Ministério Público, então o Ministério Público às vezes sim bate a nossa porta para ações coletivas. Lembro bem da recente pandemia, então o Ministério Público de uma das unidades que eu coordenava veio fazer perguntas sobre a questão da segurança dos trabalhadores durante o período da pandemia. Então como que estava sendo feito, quais eram os protocolos, como que isso era treinado e documentado junto aos trabalhadores, como que isso era executado no dia a dia. Então o Ministério Público, pensando nas causas coletivas, ele também pode bater a sua porta e você, como diretor do serviço, você é o responsável por dar as respostas. Em relação ao judiciário, também da mesma forma, né, as ações trabalhistas, você também acaba sendo responsável no período em que você esteve como diretor técnico de cada unidade, e demais autoridades por aspectos formais do funcionamento e a questão assistencial. Então, esse considerando também para nos lembrar que é de competência do médico do trabalho, quando diretor técnico de um serviço ou como responsável técnico de um serviço, que ele assuma essas responsabilidades. E o penúltimo considerando, né, que ambulatórios gerais e especializados de pessoas jurídicas ou físicas, bem como serviços com características peculiares, dentre eles o de perícia médica, são considerados serviços de assistência médica nos termos dessa resolução do Conselho. Então, entendam que o seu ambulatório dentro da empresa, sim, é um estabelecimento de saúde, como é um ambulatório dentro de um hospital, como é qualquer outro serviço de assistência à saúde. Portanto, ele tem essa obrigação dos registros, ele tem a obrigação para o cumprimento das normas, e ele até coloca aqui uma observação que também não é o objetivo dessa resolução, mas também os escritórios ou os consultórios assim chamados de perícia médica, né? Eles também são considerados estabelecimentos de saúde, devem seguir a RDC 50 e a gente deve considerar, né, como qualquer outro, e os ambulatórios patronais estão nessa categoria. E o último considerando é que as decisões aqui foram feitas na plenária de 18 de janeiro de 2024. E aí vem a resolução propriamente. O artigo 1º diz que os serviços médicos ambulatoriais
de atendimento ao trabalhador dentro das organizações empresariais são unidades de saúde peculiares, obrigando-se a ter registro no CFM na sua jurisdição e indicando o respectivo diretor técnico médico. Então, se tinha alguma dúvida sobre a necessidade do registro dos ambulatórios junto aos conselhos, agora não há mais, pelo menos no que se refere à nossa obrigação de cumprir as resoluções do nosso conselho, né? Lembrem que, de novo, resoluções de conselho são leis ditas assim menores na hierarquia das leis, quando você considera a Constituição Federal como a lei maior, e aí depois é abaixo dela que vem todas as outras. As leis ordinárias, as convenções da OIT, as leis municipais, estaduais, etc. E as resoluções de conselho estão bem lá embaixo, né? Elas são bem abaixo na hierarquia das leis. Mas nós temos a obrigação de cumprir todas as resoluções do nosso conselho por sermos profissionais registrados nesse conselho, estamos submetidos a essas decisões. Portanto, se você é responsável por um ambulatório, aqui está o artigo que claramente traz a obrigação de que você tenha um registro como responsável junto ao conselho. O artigo 2º diz que, independente do registro dos serviços previstos no artigo 1º, o PCMSO, instituído nas organizações empresariais com o objetivo de proteger e preservar a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos, etc., baseado na questão do PGR, terá um médico do trabalho como seu responsável. Ter o médico do trabalho responsável do programa também não é legislado por resolução de conselho. A gente sabe que tem uma lei que também na hierarquia das leis é uma lei maior do que a resolução do conselho, que é a NR7. Então a NR7 tem força de lei, as NRs têm a mesma, estão no mesmo patamar na hierarquia das leis ordinárias, e ter um médico responsável, etc., está previsto na NR7. Então esse artigo 2º ele não cria nenhuma obrigação nova para nós. A gente já tinha isso como preceito na NR7. E o artigo 3º, e aí sim, esse aqui é o que está dando todo o buchicho aí, né? Toda a discussão, todo o barulho, é que o médico do trabalho é obrigado a registrar-se como responsável por cada PCMSO sob a sua coordenação junto ao conselho do estado em que estiver atuando. Então, coisas que a gente precisa ficar atento aqui, né? Primeiro que ele fala claramente que deve ser o médico do trabalho, né? Então tem todas aquelas questões sobre quem é especialista, questão do RQE, ter o título emitido pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho e Associação Médica Brasileira, ter passado por todas essas etapas para ser reconhecido especialista ou ter frequentado e concluído um programa de residência médica. Então, aqui estamos falando do médico do trabalho como especialista. Ah, mas lá na NR tem as exceções, nos locais onde não existir um médico do trabalho, é possível que a empresa nomeie ou indique um médico que não é da especialidade para coordenar. Tem tudo isso previsto, NR7, NR4, perfeito. Agora a gente está falando como regra geral será o médico do trabalho. E aqui ele fala que deve registrar-se. Então, existe aqui um pronomezinho dizendo o seguinte, que vai ser obrigação do médico fazer isso. Então, provavelmente, claro, a gente não vai poder delegar isso. Não está ainda claro, e aí isso faz parte dos meus comentários logo mais, não está claro para a gente ainda como será a operação, a logística desse registro. Mas aqui, a resolução do Conselho Federal já deixa claro que será uma ação do médico. E se a gente for tomar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que já faz isso há algum tempo, nós estamos falando de uma rotina que é feita lá, que o médico vai pessoalmente ao conselho. Ele tem que ir presencialmente, ir lá, fazer todos os registros, se eu não me engano, até assinar algum tipo de livro de registro lá no conselho, mas deverá ser o médico a fazer isso.
Claro que hoje em dia a gente pensa em formas eletrônicas de tentar fazer isso para evitar justamente esse tipo de deslocamento. Imaginem, numa cidade grande, você tem um deslocamento dentro da cidade para ir até o conselho, com todo o custo que isso traz, né? Custo financeiro, mas custo de tempo, de energia. E por aí vai. Nas cidades do interior, imagina que você atue numa cidade do interior que não tem uma filial, né, uma sucursal do conselho exatamente na sua cidade, que você tem que se deslocar para um outro município para fazer isso. Então, é uma logística que realmente assim, traz uma obrigação a mais para o médico que, de certa forma, causa algum certo desconforto. Então, esperamos que na questão da operacionalização, para que essa resolução de fato seja né, feita, né, os seus atos tenham os seus efeitos, a gente tá falando mesmo que é o médico que terá que fazer isso de alguma forma. Esperamos que isso seja facilitado por algum meio eletrônico. E ele deverá então registrar cada PCMSO sob a sua coordenação. Então, aqui realmente é o que está causando arrepios aí para algumas assessorias de saúde e segurança do trabalho, em que o médico tem dezenas ou centenas de programas no seu nome. Então, deve ser feito o registro de cada uma delas e será possível, em primeiro lugar, né, que o conselho saiba e tenha o registro, e com certeza haverá formas de conseguir filtrar isso, de saber, por exemplo, de médicos que tenham um número de programas sob a sua coordenação que às vezes seja impossível de lidar no tempo que existe, né? No tempo, pelo menos no tempo que a gente conhece como o tempo linear, né? O tempo, as horas da semana, as horas do ano. Então, isso provavelmente vai ser possível fazer algum tipo de rastreio desse tipo de situação. E nós não sabemos se no registro desse programa também vai ser colocado o número de empregados que esse programa engloba. Então, imagine somando centenas ou dezenas de PCMSOs. A gente vai multiplicar aí para centenas ou milhares de trabalhadores sob a coordenação de um único médico. Será que esse médico tem condições de coordenar e de verificar a saúde, de aplicar a boa prática, verificar os dados epidemiológicos, de estar no dia a dia, estar presente nesses ambientes de trabalho, como o artigo 5º lá da Resolução 2323 já nos obriga? Então, certamente isso daqui vai causar algum tipo de desconforto para quem não está em boas práticas, pelo menos em relação a essas quantidades, né? E o parágrafo único diz que sempre que o médico deixar de ser o responsável por um PCMSO, deverá comunicar o conselho em um prazo de 30 dias. Então, assim como a gente faz com as responsabilidades técnicas junto à vigilância sanitária ou junto ao próprio conselho, né, a responsabilidade técnica de um ambulatório, a gente vai ter um prazo aí de 30 dias para comunicar e para que o nome seja retirado lá daquele registro. Então, essa é a resolução, e eu quero agora fazer alguns comentários do que eu entendo sobre possíveis repercussões dessa nova resolução e possíveis caminhos aí que você já pode trilhar, que você já pode fazer e que a gente entenda como um passo a passo ético, responsável e que vai ser importante sob a ótica dessa nova resolução. Então, o primeiro ponto é justamente sobre essa operação em relação ao registro. Se ela vai ser presencial, se ela vai ser por um registro eletrônico. E eu lembro para vocês, e aí também vou falar muito do que eu conversei com os colegas aí nesses últimos dias. A gente já usa, alguns devem usar, aquela plataforma do Conselho Federal que faz prescrição médica, né? Se não me engano, chama Prescrição CFM. Então, mediante uma
assinatura eletrônica, né, um certificado digital, você faz lá o seu registro, você consegue emitir prescrições, pedidos de exame, relatórios, receita especial, antimicrobiano, medicamento controlado. Tudo isso é possível fazer lá dentro da plataforma. Ele gera uma assinatura eletrônica, gera um código QR que é lido facilmente por dispositivo conectado à rede e tem funcionado bem. Aí vou falar até da minha experiência com isso. Pacientes em que, por exemplo, se faz o retorno da consulta, aí não no cenário da medicina do trabalho, né, mas no cenário da clínica médica. Um paciente de consultório que você faz o retorno por telemedicina. Então, precisa fazer ali uma nova prescrição, emitir um documento médico, você consegue fazer isso com muita facilidade e tem funcionado muito bem. Pelo menos na minha experiência, tem sido uma plataforma que funciona. Será que essa operacionalização vai usar alguma plataforma semelhante mediante uma assinatura com certificado digital? O médico possa fazer isso do seu escritório, né, do seu consultório e não se deslocar até o conselho para fazer isso pessoalmente? Isso é uma pergunta que os conselhos ainda não responderam e que consultas feitas diretamente com representantes do Conselho Federal e que foi disponibilizado em alguns grupos, disseram que isso está sendo desenvolvido ou planejado para ser divulgado nos próximos dias. Como que vai ser essa operação? Então, fique atento que quando a gente tiver atualização em relação a esse assunto, eu vou voltar aqui na plataforma, vou colocar algum material extra, ou escrito, ou por um vídeo curto também, para a gente esclarecer como é que está sendo isso da operação em relação a ir ou não ao conselho e fazer o registro desses programas. Uma outra pergunta que se coloca é se essa rotina ela vai ser própria e característica de cada conselho de cada estado. Então, cada um vai fazer a sua rotina. Então, imagine que um estado vai querer que o médico vá presencialmente, pessoalmente, o outro vai querer que vai poder permitir fazer isso de maneira remota. Nós também não sabemos, e a resolução não é clara nesse sentido, se isso vai ser um procedimento unificado ou cada conselho de cada estado vai ter que dar uma solução diferente. Esse é um ponto também que a gente vai atualizar para você aqui na plataforma assim que a gente tiver esse tipo de resposta. Uma outra questão que se coloca, e essa é muito importante, é exatamente quais serão as penalidades se eventualmente o médico não cumprir o que está aqui na resolução. Então, o primeiro ponto que se coloca é que, pensando em qualquer resolução do nosso conselho, a gente estará sujeito, quando você não cumpre, e aí falando genericamente, não falando somente dessa resolução 2376. Se você não cumpre algo que está definido em resolução vigente no Conselho, você está sujeito a passar por um processo ético disciplinar. Só que isso só é feito mediante denúncia. É necessário que seja estimulado, né, que o conselho seja de alguma forma avisado ou que ele acolha uma reclamação ou propriamente uma denúncia de que aquele médico não cumpriu aquele item ou aquela resolução, uma determinada resolução como um todo. Nessa resolução aqui, eu acredito que não seja diferente. Essas penalidades, se eu coordeno uma empresa, imagine que eu coordene aqui uma empresa que seja o meu vizinho de escritório e que eu seja responsável pelo programa de saúde deles. Se eu não fizer esse registro junto ao conselho, e não houver nenhum tipo de fiscalização ou de verificação disso, o conselho, de certa forma, nunca saberá que eu sou o médico coordenador do meu vizinho, da empresa do meu vizinho. Então, essa já é uma questão. Nós, médicos do trabalho, estamos acostumados a ter mecanismos, e normalmente eles são definidos por lei específica, por lei ordinária, em que a penalidade ela já vem determinada por algum sistema de fiscalização já estruturado, como, por exemplo, os auditores fiscais do trabalho que auditam o cumprimento das normas regulamentadoras. Então,
Para esses, a gente já sabe muito claramente que existe a fiscalização, existe a penalidade prevista, que é, no caso das NRs, uma NR própria para isso, a NR 28, e que a gente já sabe qual é o valor. Se você não cumpriu, a penalidade será cobrada em tais e tais termos por unidade fiscal de cada estado e por aí vai. Agora, essa resolução aqui, ela não determina isso. Então, se houver penalidade, quem aplicará essa penalidade? Será o próprio Conselho? E quem fiscalizará para que essa penalidade seja aplicada? O próprio Conselho? Como que ele fará isso ativamente? Ele vai procurar a cada empresa, a cada CNPJ do estado em que o Conselho atua, ele vai procurar quais são as empresas que não têm um nome de médico registrado para aquele PCMSO, checar se a empresa está ativa, não está ativa. Então veja que tem vários complicadores aqui em relação a essas penalidades que absolutamente não estão claras. Agora, isso significa, se não existe a penalidade, eu sei que no fundinho talvez você esteja pensando assim, então se não tem a penalidade, tudo bem se eu não fizer. Negativo, né? É claro que a gente está sujeito, primeiro, né, se houver esse tipo de estímulo ao conselho e você vai ter que responder, prestar algum tipo de esclarecimento, e se isso for à frente, pode ser que você sofra penalidades éticas profissionais por não cumprimento de uma resolução. Mas tem um outro fator aqui que você não pode esquecer, e principalmente se você está na realidade, no contexto de grandes empresas, que são as auditorias internas e externas. Veja, se você é auditado, então existe lá uma empresa certificadora que vai recertificar, por exemplo, o seu certificado de bons procedimentos ou boas práticas em saúde. Então, você tem essa certificação lá no seu serviço, eles vão item por item de todas as normas aplicáveis, das leis ordinárias, de todas aquelas que a gente já conhece, e vai ter lá uma linha ou um item perguntando o seguinte: o PCMSO está registrado junto ao Conselho em atendimento à Resolução 2376 de 2024? Se você não tiver isso, ok, isso vai ser colocado como uma não conformidade, e essa não conformidade vai gerar suas repercussões em termos dessa auditoria ou dessa certificação. Então, vamos ficar de olho, porque existe essa implicação também, e as grandes empresas maduras em relação à saúde e segurança do trabalho, olham isso com bastante detalhe. E nós, gestores, médicos do trabalho, responsáveis por fazer acontecer e que essa gestão seja uma gestão correta, segura, que todo mundo fique tranquilo, nós já precisamos de antemão ter esse item conforme, né? Esse item como uma conformidade e não como uma não conformidade. E ainda sobre essa parte mais operacional, eu acredito, assim como existe o registro do CNES, né, aquele Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, veja, se você já teve a curiosidade, né, nós somos registrados no CNES nos locais onde nós atuamos. Então, o hospital onde você trabalha, a empresa onde você trabalha, tem um CNES que está registrado junto a esse registro nacional. E se você filtrar, então eu já vi casos, né? Você coloca ali o CPF, por exemplo, e você consegue saber todos os locais onde você tem registro no CNES. E se eventualmente você vê o seu nome numa empresa em que você não atua mais e está lá como ativo, você precisa abrir um chamado na própria plataforma do CNES e tirar o seu nome de lá, dizendo, olha, eu não atuo mais nesse lugar. Porque quais são as implicações disso? Eu já vi isso acontecer. Às vezes você puxa do CNES um determinado profissional e ele tem lá em horas trabalhadas, então tem lá, né? Você atua no Hospital X tantas horas por semana. E quando você soma tudo isso, o número de horas nos CNES que estão ligados àquele profissional, profissionais que tinham horas trabalhadas, entre aspas, que era superior ao número de horas que existiam na semana. Então o sujeito tinha lá, né, 200, 300 horas de trabalho nas empresas onde ele dizia trabalhar e claro que não existiam horas na semana suficientes para fazer isso. E eu já vi pessoas serem chamadas por Ministério Público para verificar, porque alguns desses vínculos eram vínculos como servidor público. E aí os esclarecimentos que o profissional teve que dar
lá no Ministério Público foi assim: como é que você consegue estar esse número de horas em vários lugares? Então, claro, né, que é um indício de que existe algum tipo de fraude desse profissional. Fisicamente, ele não pode estar mais do que o número de horas que existem numa semana, por exemplo. Então, eu acredito que esse tipo de registro vai ser, como mencionei antes, uma forma de você ver médicos do trabalho que emprestam, entre aspas, o seu registro para coordenar, entre aspas, também vários programas, vários PCMSOs. E nesse sentido, eu acho que, refletindo bem aqui, em que pese aí essa confusão operacional que a gente está tendo, de certa forma, nesse início de não saber como fazer isso, porque, claro, né, hoje está sendo gravado esse vídeo no meio da semana, mas imagine que ontem de manhã já tinha colegas perguntando: olha, como é que eu faço isso para não ter uma não conformidade aqui? E os conselhos não sabem dar esse tipo de resposta para a gente. E percebam que aqui na norma ele diz o seguinte, ó, que a resolução entra em vigor na data da publicação. Foi publicado dia 29, então já está valendo, né? Já está funcionando. E dessa forma a gente está vendo que tem um certo desencontro naqueles que querem seguir aqui a resolução e fazer a coisa direitinho, eles baterem a porta do conselho e não terem as respostas, porque o próprio conselho também, ao que parece, não foi avisado, os conselhos dos estados não foram avisados de como fazer isso, de como colocar em prática essa resolução nova. Então, dessa forma, eu penso que ela pode ter aspectos positivos para coibir certas fraudes e talvez ser uma forma de melhorar a qualidade dos serviços em medicina do trabalho a longo prazo. Isso não é para agora, eu acredito que longo prazo isso pode ser um fator interessante. E volto a dizer a vocês que as atualizações a respeito desse tema, a gente vai adicionando aqui na plataforma, então fique de olho aí na plataforma, na progressão que você tem em relação às aulas assistidas, porque logo logo pode ser que apareça aqui novos vídeos, novos materiais esclarecendo essas dúvidas iniciais. Mas a mensagem principal é: precisamos fazer esse registro, vamos trabalhar com afinco, você que já coordena um programa de saúde dentro da empresa, um PCMSO, e que a gente faça esse registro e que todo mundo cumpra aí o que precisa ser cumprido e que a gente não tenha problemas com isso, nem agora, nem no futuro. Um grande abraço para você, eu te espero na próxima aula.